Fala pessoal, motos e tal, e nesse vídeo vamos falar sobre álcool na gasolina. Vamos entender como uma maior porcentagem de álcool na mistura pode afetar o funcionamento dos nossos motores, principalmente motos que são movidas somente a gasolina, desde a CB500F até as Royal e Bajaj, e também as nossas motos carburadas. Vamos também comentar sobre uma dúvida muito comum. Podemos colocar mais etanol na gasolina em motos como a Bajaj Dominar 400, que tem uma alta taxa de compressão para evitar a batida de pino? E vamos entender a diferença entre o motor movido a álcool, movido a gasolina e os famosos flex. Vamos começar pelo básico. Falando sobre motores 4 tempos, tanto o motor a gasolina quanto o motor a álcool funcionam da mesma maneira. E o funcionamento dos motores já foi bem explorado aqui no canal, em diversos vídeos. Mas mesmo o funcionamento sendo exatamente igual, eles possuem algumas diferenças no projeto e calibração. A gasolina e o álcool, que a partir de agora vamos chamar de etanol, possuem diferenças químicas que se refletem na maneira de como o combustível será administrado pelo motor. Vou destacar duas principais diferenças no momento: a proporção ar e combustível e a resistência à detonação. Existe uma proporção ideal para uma boa queima do combustível junto a seu comburente, que seria o oxigênio. Quando vamos trabalhar com etanol, precisamos de uma mistura em torno de 8:1. Isso significa que precisamos de uma parte de etanol para 8 partes de ar. Já na gasolina, precisamos de 13 partes de ar para uma parte de gasolina. Ou seja, na admissão de um motor movido a etanol, teremos muito mais combustível sendo injetado em relação ao motor a gasolina. Isso já demonstra porque um motor movido a etanol geralmente faz menos quilômetros por litro de combustível. A mistura de ar e combustível que acabamos de citar se chama mistura estequiométrica, uma mistura perfeita. A partir dela, se for injetado mais combustível em relação ao oxigênio, a mistura será rica. Caso tenha menos combustível, a mistura será pobre. A segunda característica está na resistência à detonação, onde cada combustível exige uma taxa de compressão diferente e, consequentemente, um avanço de ignição diferente para cada um. E avanço de ignição foi bem explicado no vídeo da Dominar 400 e suas 3 velas de ignição aqui do canal. A taxa de compressão nos diz quantas vezes a mistura de ar e combustível que é admitida pelo motor será comprimida. Motores a gasolina podem ter a taxa variando de 8:1 até no máximo 12,5:1, como vemos em vários motores de motos. Mas motores a etanol podem ter a taxa variando de 13:1 até mesmo 15:1 em alguns casos. E por favor pessoal, tomem cuidado para não confundir a proporção da mistura ar e combustível com taxa de compressão. A mistura ar e combustível são as partes de ar em relação à parte de combustível e a taxa de compressão é quantas vezes a mistura vai ser comprimida. A proporção misturar e combustível, quem comanda é a central eletrônica ou carburação. Já a taxa de compressão é uma configuração mecânica do motor e ela é fixa. Como exemplo, o motor com taxa de 10:1 significa que o pistão irá comprimir 10 vezes o volume total que a mistura está ocupando dentro do cilindro. Se colocarmos um motor com uma taxa elevada, usada no etanol, por exemplo 13:1 com gasolina, ocorrerá a pré-ignição ou detonação do combustível pela alta temperatura gerada na compressão, já que a gasolina tem uma menor resistência à detonação, e isso quebra motores, como já foi falado aqui no canal. A resistência à detonação da gasolina é dada pela sua octanagem. Hoje, a gasolina comum do Brasil possui uma octanagem de 93 RON. Antigamente era medida em IAD, índice antidetonante, onde tínhamos 87 IAD, equivalente a 91 RON. Já o etanol não possui uma medida de octanagem, pois não é derivado do petróleo e não tem octanas, mas a sua resistência à detonação é elevadíssima. Em uma comparação direta, a resistência à detonação do etanol equivale a 112 RON, um nível muito elevado, superior às gasolinas de alta octanagem. Sabendo disso, tenha em mente que se acrescentarmos etanol na gasolina, a resistência à detonação da gasolina também irá aumentar. De acordo com várias fontes e estudos, acrescentar 10% de etanol aumenta em 2 pontos de octanagem RON. E aqui entramos em uma dúvida que muitas pessoas perguntam no canal. Se eu acrescentar etanol no tanque da minha moto movida somente a gasolina, eu evito a pré-ignição? A resposta é sim, mas você destruirá seu motor por outros motivos.
Vamos entender uma coisa aqui. O etanol que encontramos no posto é o etanol hidratado. Ele possui 5% de água na sua composição. E como ele absorve água naturalmente, pode chegar até 7% se muito tempo parado. O motor feito para rodar somente com gasolina não está preparado para o nível de corrosão que o etanol hidratado irá causar. Você destruirá bicos injetores, tanque, bomba de combustível, a tubulação, válvula de admissão, entre outras coisas. Já o álcool que é adicionado por lei na gasolina é chamado de álcool anidro. Esse álcool é isento de água e ele é utilizado também como antidetonante em nossa gasolina. Antes era utilizado o chumbo, esse sim é nocivo. Então sim, o etanol encontrado nos postos e o álcool adicionado por lei na gasolina são diferentes. Pessoal, observação, o álcool anidro não é 100% livre de água, tá? Sua pureza é de 99,95% e ele também pode com o tempo absorver água se ficar muito tempo parado, tá? Mas e o aumento para 30% de álcool na gasolina? Não irá criar problemas em nossos motores a gasolina? Lembram quando eu expliquei sobre a proporção da mistura, a relação ar e combustível? É aí que a situação se complica. Os motores a gasolina saem calibrados de fábrica para rodar com a nossa gasolina com álcool. As motos importadas também, elas passam pela chamada tropicalização, pelo menos eram para passar. Na calibração já está definida a proporção de combustível de acordo com o nosso combustível naquela data. Aumentar a quantidade de álcool fará com que seja necessária uma correção dessa mistura. Geralmente, a própria central eletrônica reconhece através da sonda lambda que está instalada no escapamento a qualidade da mistura e irá compensar injetando mais combustível em relação ao ar que o motor está admitindo. Como efeito colateral, o consumo pode aumentar um pouco. Outro problema é que a correção da central eletrônica é limitada até certo ponto. Motos novas podem se adaptar bem ou nem sentir a mudança. Motos mais antigas talvez não consigam se adequar a essas mudanças, sendo necessário um remap básico para o ajuste da mistura. Por outro lado, carburadores não corrigem essa mistura automaticamente. Neles, isso deve ser feito de modo manual. Caso a injeção eletrônica ou carburação não aceite a nova proporção de álcool, aparecerão sintomas como dificuldade na partida frio e leves falhas ou engasgo durante a aceleração. Uma desvantagem do álcool que considero muito é que apesar da queima mais limpa na câmara de combustão, ele carrega mais impurezas devido à sua origem na cana-de-açúcar. Por isso, filtros de combustíveis de motores a etanol ou flex são trocados com maior frequência. Por outro lado, veículos flex possuem uma taxa de compressão intermediária para os dois combustíveis e mapas de injeção que conseguem trabalhar com os dois combustíveis em qualquer proporção. Mesmo assim, pela taxa de compressão ser fixa, o motor sempre irá trabalhar melhor com um dos dois combustíveis. Geralmente e generalizando, em motos flex, os motores são motores a gasolina que conseguem trabalhar com álcool. Em carros, os motores são motores a etanol que conseguem trabalhar com gasolina. Por isso, muitos carros hoje embatem pino facilmente. Por isso, quando na gasolina, o módulo de injeção atrasa o ponto e o motor perde potência. Um motor feito para rodar com somente um combustível, seja álcool ou gasolina, sempre será mais eficiente que um motor flex. O etanol é benéfico em alguns pontos e maléfico em outros, e se faz necessário no combustível como antidetonante. É claro que não exageradamente, mas quando se fala em performance, o etanol é lucro. A Koenigsegg faz o uso em seus motores, mas esse é outro assunto. E falando em outro assunto, não se esqueçam das canecas personalizadas do Motos e Tal, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto e junto virá a ficha técnica. O link estará na descrição. Eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer demais os apoiadores do canal. Muito obrigado, pessoal! E você também pode se tornar um por um Top Speed de R$ 2,99 por mês. E também agradeço muito quem apoia o canal pelo botão valeu, isso incentiva e ajuda demais. Então é isso, pessoal, espero ter tirado algumas dúvidas sobre etanol e gasolina e suas misturas. Curtam o vídeo se gostou e comentem, pois apesar de não conseguir responder a todos, eu sempre leio todos os comentários. Então deixe também a sua sugestão de vídeo e não se esqueçam de conhecer outros vídeos do canal. Temos uma variedade de vídeos sobre vários tipos de motores, em V, boxer, linha, curiosidades sobre os motores e fiquei muito feliz com o feedback a respeito do vídeo da Magoula. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e falou!